Agora a gente pode começar. Bom, primeira coisa, obrigada a todos pela presença. É um prazer ter vocês todos aqui no primeiro evento público do Laboratório de Educação. Nós somos uma instituição muito recente, muito nova. É a primeira vez que a gente organiza alguma coisa, então é um prazer poder receber vocês. E quero agradecer também a presença da Ana, pela generosidade e parceria dela com a gente há mais de 25 anos. Não devia nem falar isso. E dizer que a cada encontro que a gente confirma o privilégio que é ter uma interlocutora como ela, que, além de aprender muito sempre com ela cada vez, o que é mais estimulante é que a gente confirma que a gente tem uma capacidade de aprender junto com ela, mas de juntas produzir coisas, produzir materiais e de maneira a poder compartilhar esses aprendizados da gente com quem faz educação na ponta. Então, assim, acho que essa engrenagem que a gente vem tentando implementar e tem conseguido com algum êxito é muito prazeroso, né? Porque a gente avançar como grupo já é muito bom, e conseguir criar materiais e criar mecanismos que levem esse conhecimento para quem realmente está fazendo educação na ponta é o grande desafio, e acho que a Ana é uma grande interlocutora para isso, e é por isso que é muito importante a gente poder ter a oportunidade de trocar e aprender com ela também. Bom, nesse encontro, o nosso objetivo, basicamente, resolvemos compartilhar com mais gente, né, a chance de trocar, aprender, com uma perspectiva de oxigenar um pouquinho a discussão que está posta na discussão da educação infantil, e aproveitar a presença de uma pessoa tão estudiosa que, ao mesmo tempo que traz o rigor científico e acadêmico de muito conhecimento da linguística, da psicologia e da educação, também é uma pessoa que está vinculada a processos de formação e ao mundo da escola, acompanhando em toda a trajetória da Ana. Ela sempre esteve vinculada às escolas públicas de Barcelona. Então, esse conhecimento ancora num conhecimento prático e numa tentativa de traduzir isso para que as crianças, de fato, tenham uma aprendizagem mais qualificada, maior qualidade no processo de aprendizagem dela. Então, é sempre muito referenciado em contextos escolares. Toda essa conversa, ela tem momentos, vocês vão ver aqui que ela vai para a teoria, ela vai trazer a informação da linguística, da psicologia, mas tudo isso é referenciado em contexto escolar. É para que a gente possa ter o subsídio necessário para criar o melhor contexto de aprendizagem que a gente está procurando alcançar. Então, a produção da Ana é embasada em evidência teórica e empírica, e essa trajetória, frente a isso, nós mandamos para ela essa pergunta, porque inicialmente era por que aprender linguagem em educação infantil, que ficou por que aprender ensinar linguagem em educação infantil. Essa é a ideia hoje. A ideia é que a Ana vai responder a esta pergunta aqui, conjuntamente com a gente. Mas, como muitas vezes as discussões sobre educação elas se distanciam um pouco do objetivo final, que, em última instância, é conduzir para o aprimoramento da capacidade de influir e transformar contextos de aprendizagem, a gente optou por abrir essa conversa hoje colocando o nosso destinatário, que é a criança, em primeiro plano. A gente tem um público bem heterogêneo aqui. Tem gente que está muito vinculado ao processo educacional na ponta, e tem gente que nem tanto, que é comprometido com o processo educacional, mas que não tem o acesso cotidiano à educação infantil. Então, a gente optou para colocar essa conversa, para ter bem claro quem é nosso destinatário. A gente vai passar aqui alguns trechos de alguns vídeos que trazem a criança, para a gente estar, ao longo dessa discussão, nos remetendo ao nosso destinatário principal, que é a criança, e para criar uma base de referência para que a gente possa conversar e aprofundar essa conversa.
Então, essa seria um primeiro trecho para a gente ver que uma criança tão pequena, né? Será que a oportunidade de experimentar um episódio como esse impacta a vida de um bebê? O que tem a ver o contexto, a interação, o adulto, que papel ele cumpre? Qual que é a importância de criar contextos como esses? Essa é uma pergunta e é a memória dessa criança é o que tem que estar por trás dessa conversa toda que a gente vai ter hoje com a Ana. Bom, depois temos um outro exemplo, de novo com esse mesmo objetivo de refrescar a memória da criança muito pequena, qual a competência dela, o que ela pode, o que ela não pode, como é que um contexto pode influir. Era uma vez, todo mundo morava com João e até os 3 porquinhos. Isso era Melina, né? E daí eles moraram junto pra sempre. Acabou. Já? Mas o que aconteceu nessa história? Aconteceu nada. Então conta a história dos 3 porquinhos pra mãe. Era uma vez os 3 porquinhos. Eles faziam uma casinha, mas o lobo queria pegar todo mundo. Pegou os 3 porquinhos, levaram pra casa e consertaram ele e viraram nada. Viraram só carne. Que tristeza, né? O que aconteceu com os 3 porquinhos? Viraram carne. Bom, então, qual é o papel do adulto em situações como essa, né? Então, chamar a atenção de como é evidente o papel que o contexto criado dá lugar a um tipo de interação que é estruturante da aquisição. Pode ser mais ou menos estruturante da aquisição de conhecimento. Então, esses são exemplos de crianças que estão em situações de diálogo diálogo com o adulto, agindo sobre a linguagem num contexto extraescolar, num contexto informal, né? E a escola? O que a gente pode... como é que a gente pode... Ah, sim, antes disso tinha isso. A aquisição e desenvolvimento da linguagem, isso a Ana vai aprofundar, que é só um highlight de um assunto muito importante, que esses pequenos episódios eles exemplificam que todo o processo ele é pautado num input, quer dizer, é a qualidade da informação que é oferecida à criança, que gera uma resposta. E, por sua vez, a Ana vai explicar isso muito melhor, na medida em que esse processo é uma engrenagem que vai acontecendo, e esse output, que é a resposta que a criança dá quando ela entra em contato com informações, ele se transforma de novo num input para ela e assim sucessivamente. Então, esse mecanismo da interação, a interação ela age aqui. É esse contexto que a gente tem que pensar sobre ele. Nós estamos favorecendo que esse mecanismo, dentro do universo da linguagem, ele esteja criando o melhor contexto possível para que as crianças possam avançar? Então, é isso que tem que estar por trás dessa conversa nossa. E na escola? Porque a gente viu exemplo. Esse aqui é um intermediário, porque é uma conversa bastante escolar, numa situação de entrevista fora, onde a gente quer botar em destaque o papel e o interesse que as crianças têm com a linguagem em si, com brincar com a linguagem. Aqui, o que estava acontecendo aqui? Eu sou um lobo. Quem falou isso? O lobo. E por que ele estava falando assim para ela? Pra Parece que ele está ela ter bravo, medo. né? Pra ela ter medo. E aí, o que ela fez? Falou. Vamos ler aqui o que ela falou. Lobo, 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 bolo, lobo, bolo. E aqui, ó. Aqui? Aqui. Lobo, lobo. E aí, quando ela parou de falar, ela estava falando o que em vez de lobo? Não sei. O que ela estava falando quando ela falou esse lobo, 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 lobo? Virou o quê? Um bolo. E aí? E aí, ela falou, ela brincou com a filha do jornaleiro
com a vizinha. E por que ela brincou se antes ela não brincava? O que mudou? Ela perdeu o medo do lobo. E como que ela perdeu o medo do lobo? Falando bolo. Transformou o lobo num bolo? E ela não tinha mais medo dele? Não? E o que mais que aconteceu nessa história? Que mais ela falou tudo ao contrário. Dá um exemplo pra mim, que eu não tô lembrando. Como ela falou diabo, bugia, Muito bem, o que mais que ela falou? bucha, falou chabu, E o que mais que ela falou? Ao contrário. cajaré, Cajaré é o quê? jacaré. E o que ela falou? O que é esse aqui, ó? Isso aqui, Esse aí. Como é que ela falou o nome disso aqui? barantu. Isso aqui, papão bicho. Pão bichopá. É. Já acabou. E se você fosse inventar uma outra palavra ao contrário, qual que você inventava? Vamos inventar uma daqui do livro mesmo, ao contrário? Vamos inventar outra? Deixa eu ver aqui uma boa pra você inventar. Coisa que você tem... Tem alguma coisa que você tem medo? Nada. Nada? Você não tem medo de aranha? Como é que você ia falar se você tivesse medo de aranha e aranha ao contrário? Aranha. Como? Aranha. Muito bem. Você não tem medo de... Deixa eu ver o que mais que ela tinha medo, pra saber se você não tem também. Você é um menino muito corajoso? Poxa vida, hein? Não tem medo de nada. Nada? Nada. Tem medo de cobra? Não? Mais ou menos. Ah, bom, porque eu tenho, acho bom ter. Como é que fala cobra ao contrário? Braco. Muito bem. E como é... Você tem medo de trovão? Não. Não? Só quando eu me assusto. Daí dá um medinho, né? E como é que Aí você fala trovão ao contrário? Será que funciona pra passar o medo? Como que fala trovão ao contrário? Vamos é isso mesmo. Agora, de cobra, como é que é mesmo cobra ao contrário? Bracó? Braco. Até aí teve uma situação que eu perguntei a palavra errada para ele, como é que fala aranha ao contrário, que é uma péssima palavra para pedir para ele falar ao contrário. Eu passei rápido e ele continuou, se vocês observam. Eu passei por cima e ele continuou tentando resolver o problema. Quer dizer, eles realmente gostam dessa... Tem um interesse, um fascínio para eles brincar com a linguagem. Então, quais são os elementos que fizeram com que o Jonathan ficasse tão sabido sobre os elementos da língua escrita? Ele sabe muitas coisas, né? Ali está demonstrando quanto conhecimento ele já tem e quanto mais ele pode vir a demonstrar. Então, como fazer para que essa oportunidade que se abriu para o Jonathan não seja aleatória e alcance a maioria das crianças brasileiras? O Jonathan é um menininho, naquela época, tinha 6 anos, de uma escola pública do Rio de Janeiro. Mas como é que a gente pode fazer? Esse é o grande desafio, acho que é sobre isso a conversa. Criar contextos particulares para grupos de criança não é tão complicado, né? A gente já tem bastante know-how para isso. O desafio é como que a gente consegue ampliar a oportunidade e qual é o papel da escola nesse processo. E, dentro da escola, o que a gente pode fazer para somar com esse contexto externo em que ele já tem ou não acesso à aquisição da linguagem de uma maneira mais qualificada. Então, vamos ver esse vídeo. Lembra a história que a gente gravou no outro dia, na outra semana? Eu levei para minha casa a fita, escutei e consegui, por enquanto, passar uma só para o papel. Eu trouxe essa história escrita, eu vou ler e nós vamos arrumando a história, tá bom? Tudo que vocês forem achando que precisa arrumar, a gente vai parando e vai arrumando, combinado? Era o Curupira conversando com as árvores e quando foi conversar com mais 2 árvores,
E falou Mo quando disse ao vivo as 3 árvores, o Curupira, e ele pensou em assustar o caçador, quando ele disse, ah! E o Curupira falou coi ele, com seus dentes verdes, Curupira assustou o caçador. E o caçador saiu correndo, gritando. Se mudar e por ficarem firme, fica melhor. Ah, aqui ficar firme, você acha que fica melhor ficarem firme? Tá. Ficarem firmes fica um pouquinho melhor. Eu não escutei. Ficarem? Firmes. Ficarem firmes, porque tem muitas árvores. É. Ah, tá certo. E depois, Stephanie, Yara, vocês que falaram que tem que mudar. Saiu correndo em velocidade. A velocidade não tem na história. Se a gente colocar velocidade, estraga, não dá pra ver o que é? Vai ficar feio. Fica feio? Como é que fala, então, de um outro jeito? Porque o Lucas quer dizer que ele saiu, né, Lucas, desesperado. Como é que a gente coloca Saiu isso? em desespero. Não, seguiu o conselho do Curupira e pernas pra quem te quero. Tá assim na história. É assim? O caçador seguiu o conselho do Curupira, saiu correndo e pernas para que te quero? E pernas Pra quem te quero. pra que... Regina, saiu correndo, tira. E pernas pra quem te... Seguiu o conselho do Curupira e pernas pra quem te quero. Não precisa do saiu correndo? Por que não? Porque pernas pra quem te quero já quer dizer saiu correndo. Ah, Em então eu grande tiro. velocidade. Então, Yara, eu tiro, saiu correndo. Saiu correndo. Então, o caçador seguiu o conselho do Curupira. Enfim, a gente tinha vários outros trechos de situação escolar para mostrar o potencial que existe na escola, para que a gente possa criar, dar espaço para várias menininhas como essa, que pensam sobre a linguagem e que entram dentro da linguagem escrita e oral. Então, essa é a importância. E agora, isso aí, essa nossa ideia era realmente trazer mais vivo esse destinatário.